Oi meninas, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos aproveitar aqueles pedacinhos de tecido, os famosos retalhos, e vamos fazer lacinhos lindos, tá? Que vocês podem usar de diversas formas. Vocês podem fazer parzinhos, kits, podem fazer faixinhas, porque são lacinhos bem pequenininhos, são os menores lacinhos que nós fazemos aqui no nosso ateliê. E além de ensinar a fazer o lacinho, eu também vou ensinar a fazer um bordadinho de pérolas, tá? Geralmente eu uso uma pérola um pouquinho menor, mas para esse vídeo a gente vai usar essa. E para fazer esse lacinho, realmente vai ser um pedacinho de tecido, tá? Se você quiser passar ferro para vincar o tecido, pode passar, mas no meu caso aqui eu não vou precisar. E aí a gente vai usar aqui, ó, um pedacinho de linho, mas vocês podem fazer com qualquer tipo de tecido, tá? Eles vão ficar desse tamanhozinho, são os menores lacinhos do nosso ateliê, como eu já disse. Eles têm 5 centímetros apenas, tá? E ele fica muito bonitinho, é o nosso lacinho Luísa. Vocês podem fazer vários miolinhos, como esse miolinho bordado, bordado à mão, né? Bordado livre, pode deixar ele sem bordado. E hoje, além de ensinar o lacinho, eu vou ensinar um bordado de pérolas. E aí a gente vai usar um pedacinho de tecido de 11 centímetros, tá? 11 centímetros de comprimento por 5,5, 6 de largura, tá? Pode colocar 6, o meu tá com 5,5, mas pode ser com 6. E a gente vai dobrar ele, ó, dobrar as duas pontinhas, trazer ao centro, para que ele fique com 3 centímetros de altura, tá? Porque esse lacinho, ele tem 3 centímetros de altura. E aí a gente vai dobrar ali, vamos medir. Vou ver o tamanho do lacinho já pronto, para ver a altura dele. E a gente vai ajustando, tá? Tem que ficar com 3 centímetros de altura. E aí, depois de ajustar tudo direitinho, ver que tá da altura certinha, 3 centímetros, eu vou dobrar ao meio, tá? Eu dobro ao meio, dou um apertozinho ali, para poder marcar. E depois eu vou trazer as pontas ao meio também, ao centro. Passando, assim, uns 2 milímetrozinho, porque eu tenho que trazer as pontas para na hora de eu alinhavar, eu pegar tudo, né? E aí eu uso essas presilhas para me auxiliar a segurar, para o tecido não escorregar. Trago a outra ponta também para o centro e prendo com a presilha. E aí, meninas, eu vejo, ó, que ele tá com 5 centímetros, tá? A gente tem que sempre medir para ficar um padrão, senão cada laço vai ficar de um tamanho. E aí eu dobro de novo ao meio para dar mais uma marcadinha ali. Ó, depois que eu dobrei ao meio, eu não costumo utilizar, mas eu vou mostrar para vocês, porque esse lacinho, ele tem 4 pontos. Então, para vocês visualizarem melhor, porque o tecido é branco, eu vou marcar aqui, ó, 4 pontinhos, tá? Você vai marcar 4 pontinhos de tecido, e aí aqui colocando a linha na agulha, rapidinho, que todo mundo sabe, um vídeo um pouquinho acelerado, e a gente vai começar o alinhavo. Primeiro ponto de cima para baixo, segundo de baixo para cima, terceiro de cima para baixo, e quarto e último de baixo para cima. E aí a gente vai puxar o tecido, né? Dar aquele franzidinho, segura ali no meio para já deixar marcadinho esse vinco, que eu acho lindo desse lacinho. Eu gosto desse lacinho com um vinco só no meio. E aí a gente faz aqui o arremate, né? Passo a linha 2 vezes ali, vou lá atrás e arremato. E aí o lacinho tá pronto. Agora a gente vai colocar o miolinho, que também já estava pronto. Esse meu miolinho, ele tem mais ou menos 1,5 cm. E aí eu colo ali com a cola quente. Porque esse lacinho, gente, o acabamento dele é um pouquinho diferente, tá? Não é igual do outro lacinho que eu mostrei, que o acabamento é dentro do bico de pato. Por ele ser um lacinho muito pequeno, se eu botar o acabamento dentro do bico de pato, vai ficar muito grosseiro. Então, o acabamento dele é diferente, tá? A gente fecha ali e cola o biquinho de pato na parte de trás ou na faixinha de meia de seda. E aqui agora eu tô colocando a linha, coloquei a linha de nylon, tá? Pra fazer o bordadinho de pérolas, a gente usa a linha de nylon. Coloquei na agulha e agora a gente vai começar aqui o nosso bordadinho no nosso laço. Tá vendo, ó? O acabamento desse lacinho, como eu falei, é diferente, ó. Não é por dentro do bico de pato, porque o bico de pato que a gente usa nesse lacinho é bem pequenininho. Então, se o tecido ficar na parte de dentro, vai ficar grosseiro e não vai dar pra prender no cabelo. E aí, gente, esse bordadinho, ele dá um aspecto, assim, muito bonito, né? Porque a pérola dá uma impressão de movimento, pelo modo que é bordado. Então, a gente, ó, utilizando a linha de nylon, que é a linha mais fininha, eu não me lembro exatamente o número, mas é a mais fininha que tem. A gente vai entrar por baixo, tá? Não vai aparecer, tá? Esse acabamento não é igual ao outro, mas também não vai aparecer no final. E eu utilizo a pérola um pouquinho menor, mas como eu tô sem, eu vou usar essa daqui. Eu vou deixar na descrição o tamanho dessa pérola, mas eu uso a menor, que aí a menor eu uso 4. Essa, como é maior, eu uso 3. Cada fileirinha eu uso 3 pérolas. E aí a gente entrou por baixo, tá? E aí, ó, a gente vai pegar e vai novamente entrar por baixo com a agulha. Quando a gente for entrar com a agulha do outro lado, a gente vai entrar por baixo. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo, ó? E eu não faço no laço todo, porque a parte de baixo vai ter o acabamento do bico de pato ou da meia de seda. Então, eu não faço no laço todinho, não faço bordado em volta do laço todo. E aí, ó, nós entramos por baixo. E, como eu disse, esse bordadinho, ele dá uma impressão de movimento, porque no final, parece que cada fileirinha fica assim, ó, uma pra esquerda, uma pra direita. Então, dá uma impressão de movimento. E aí eu entrei por baixo, né, saí por cima, e aí coloquei mais 3 pérolazinhas, e aí volto lá, ó, de baixo pra cima, ó, tá vendo, ó? Vou lá atrás, lá embaixo e subo. E aí, esse movimento vai fazer essa segunda fileirinha ir para o lado direito. Tá vendo? Ó? A primeira ficou para o lado esquerdo, um pouco para o lado esquerdo, a segunda para o lado direito, e assim vai sucessivamente. Cada fileirinha que você for fazendo, ela vai pender para uma direção. E vai ficar como se fosse um zigue-zague bem suave, tá? E aí, ó, mais 3 perolazinhas. E aí, vem pelo lado de cá, ó, de baixo para cima. Ó, e aí, vou subir. E aí, essa já vai vir um pouquinho para o lado esquerdo. Olha lá, estão vendo?
como vai ficando uma pra lá e uma pra cá. E a gente tem que ter muito cuidado também com essa linha de nylon, porque ela embola muito, meninas. Embola muito. E se embolar, você vai ter que cortar e começar o seu bordado todo do zero. Então, muito cuidado, porque ela embola demais. Então, vamos lá continuar. Mais uma fileirinha. E aí, ó, de baixo pra cima. E aí a gente puxa, tá? Pra ficar firme. Não pode puxar muito pra não arrebentar, mas pra ficar firme pro bordado não ficar frouxo. E aqui eu vou acelerar, né, o processo um pouquinho, senão o vídeo vai ficar muito longo. E aí, gente, ó, agora eu voltei aqui pra mostrar a finalização. Tô aqui vindo pra última fileirinha. E como eu disse que o acabamento desse lacinho é diferente, você pode fazer o arremate ali, tá? Você vai puxar aqui um pouquinho pro meio e vai fazer aquele arrematezinho, fazer o nozinho, não tem problema, porque aqui em cima a gente vai colocar ou o bico de pato ou colar na faixinha. E aí a gente vem, dá o arremate, que é, a gente entra e sai com a linha novamente, dá um nozinho, um ou dois nozinhos. Essa linha ela segura bem, tá? E aí a gente vai dar o arremate aqui. E aí, meninas, é só cortar bem rentinho ali. Olha como vocês podem ver. Eu não fiz o bordadinho toda a volta, né? Porque tem que ficar a parte de trás para o acabamento. E ele fica muito bonitinho, porque assim, um lacinho muito pequeno, simples, a gente faz esse bordadinho virar outra coisa. E a gente pode usar esse tipo de bordado em vários outros laços, tá? Tem laços de fita também, com esse bordadinho. E aí, ó, aqui, ó, como eu falei pra vocês, ó, esse lacinho pequeno, além dele ser encapado, ele vem com antideslizante. Então, se a gente colocar o tecido aqui dentro, vai ficar muito grosseiro. E eu uso uma cola muito boa que não vai soltar, ó. Agora eu já fiz ali o outro lacinho pra mostrar pra vocês, olha, como que o acabamento fica lindo. Aqui ele tá no biquinho de pato, mas a gente pode usar na faixinha também, fica lindo para as mamães que gostam de faixinha pequena, meninas, e é isso. Espero que gostem.